Fala, gurizada. Então, recentemente o Rick Editor aí, ele lançou um vídeo sobre Hollow Knight, Shovel Knight, e me deu vontade de jogar o jogo. Eu não sabia os comandos nesse começo aí do jogo, então eu pensava que dar fogo, que é esse negócio de jogar pá pra baixo, era que nem no Hollow Knight, que é tipo, você ataca pra baixo. Só que não é você atacar pra baixo, é só você segurar pra baixo, o que é meio estranho de começo. É, não vai ser uma review sobre o jogo isso, nem uma gameplay comentada, porque eu quero falar de um anime que eu tô vendo recentemente, que é Mushoku Tensei. Eu comecei a ver o anime porque ele apareceu, assim, de recomendado na Netflix pra mim. E eu lembro que tipo, a coisa mais marcante desse anime que ficou pra mim foi as polêmicas que teve quando ele saiu. Que é polêmica de anime, né? De sexualizado, não sei o que, não sei o que lá. Então eu fui com a mentalidade pra esse negócio de vai ser uma merda. Cara, essa parte é uma das partes mais esquisitas que tem. Porque eu demoro tempo demais pra conseguir passar de um pulo muito simples. E quando eu consigo passar, eu morro. Logo em seguida. Pelo amor de Deus, cara. O que acabou não sendo muito assim, porque o anime ele vai melhorando com o tempo. O começo ele é bem estranho. Eu acho que essa é a melhor palavra para descrever. Porque, tipo, eu acho legal a ideia de uma pessoa renascer em outro mundo, tipo, ser um Isekai, mas ele não, tipo, spawnar só no outro mundo com o corpo que ele tem. Ele nasce como um bebê, como se realmente fosse uma reencarnação. Eu acho esse conceito legal, só que o jeito que é implementado isso eu acho muito estranho, porque o Rudeus ele não para de ser ele não para de ser um esquisitão, então é bem estranho esse começo, só que pelas polêmicas, pelo que eu lembrava, eu achei que ia ser mais, eu achei que ia ter alguma cena um pouco mais explícita, alguma coisa assim, e acabou não tendo. O que foi uma surpresa bem grata, na verdade, não ir para um lado tão explícito assim. Partes em específico que eu acho que dá para destacar é aquela cena, principalmente da Shukieki quando eles são criança, que é tipo, cara, não, pare, sabe? Não tá legal aquilo ali. É, e uma coisa, só pra brincar com essa cena, ele usa essa coisa de tipo, ser um pouco mais sexualizado, assim, de uma forma não jogada. Isso eu achei bem interessante, porque o anime, ele, tipo, à primeira vista, ele é um negócio assim, só, pô, o cara é meio tarado e coisa e tal. Só que ele vai usando isso depois como forma narrativa, tipo, como conexão narrativa pra história. O exemplo acho mais clássico que acontece dentro da primeira temporada ainda é com a Ares, né? Que eles estão, acho que era com ele com 10 e ela com 12, eu não me lembro. E daí eles têm uma ceninha lá e coisa e tal que dá a entender que eles vão fazer alguma coisa, só que eles não fazem. E a Ares ela fala, só quando a gente tiver 15 anos. Isso no final da temporada vai acontecer, porque a temporada, o anime, ele acompanha todo o crescimento do Rudeus naquele novo mundo, ele aprendendo novas coisas, ele vivendo uma vida nova. E isso é bem legal, esse negócio da Ares, porque vai ser usado como motivo narrativo lá no final da temporada. Porque ela vai ficar com ele e abandonar ele. A gente descobre que é porque ela quer ser mais forte e conseguir se proteger sozinha e coisa e tal. Mas ela ainda gosta dele. Só que ela não explica isso pra ele. Então fica só como se ela tivesse ido embora. O que vai causar um dano psicológico assim nele muito forte. E isso é legal, porque tipo, foi algo plantado lá no começo da temporada que se fechou no final. Então é bem legal isso. Dentro da primeira temporada, se eu não me engano, essa é a única vez que acontece, mas com a segunda temporada vai acontecendo muitas coisas assim, sabe, de elementos que foram apresentados anteriormente e agora são retomados num outro ponto de vista ou com uma explicação um pouco mais certeira. Eu não terminei ainda o anime. Eu tô assistindo. Eu tô no episódio, se eu não me engano, 14 da segunda temporada. Pra mim, esse episódio 14 foi muito bom. O episódio que ele descobre que tem mais gente reencarnada ali, além dele, do nosso mundo, é um episódio que eu também acho bem legal. E da primeira temporada, eu acho que o último, o penúltimo episódio ali,
que é quando acontece esse negócio da Ares abandonar ele, e o ácido, cinema, esses dois episódios, assim, é muito, muito bom. Esse negócio de tanto retornar isso que já tinha sido citado anteriormente, quanto acontecer um negócio que a gente não esperava. Esse anime é muito bom em fazer coisas que eu não esperava tanto, principalmente na segunda temporada. Na primeira, ele causa uma impressão muito de tudo sempre dar certo, parece. Na segunda temporada ele vai contrapondo isso, as coisas vão começando a dar errado e vai começando a ter mais substância a narrativa da série. O Rudeus vai começando a ter problemas reais, porque até ele fala isso numa conversa que ele tem, que tudo aquilo ali pra ele parece um jogo, não tem peso real aquilo ali, porque ele meio que não interpreta aquilo ali como se fosse o mundo dele de verdade. O que daí com esses efeitos psicológicos que dá nele, começa a mostrar que o mundo se torna real, na verdade, quando ele está disposto a experienciar aquilo, sabe? Eu acho isso bem legal, o jeito com que ele até realmente se importar com alguém de verdade e essa pessoa acabar traindo ele de alguma forma, ele não tava levando tudo tão a sério. Depois ele começa a levar muito a sério, e esse é o começo da segunda temporada, ele sendo meio dark, assim. Não vai com um negócio tão galhofa, eu pensei que ia ir pra algo meio galhofa, só que acaba não indo. Depois vai normalizando. O começo da segunda temporada eu acho meio paia, mas a segunda temporada, até onde eu vi, ela é bem legal, eu tô achando bem legal. Outra coisa que eu também queria comentar, eu não vi outros Isekais, então talvez eu tenha achado tipo um negócio, nossa, que legal, e daí não é tanto assim. Então, se alguém tá vendo isso aqui por minha recomendação, vai lá ver o anime, talvez seja meio genérico, é só eu que não vi outros Isekais, e daí eu não sei terminar. Dá pra comentar que os pontos negativos realmente são mais a sexualização de personagens femininas e coisa e tal, o que é bem estranho. Mas depois acaba que ele vai normalizando isso, mas eu não acho de uma forma tão ruim, porque a gente tem que lembrar, eu acho que às vezes as pessoas esquecem que anime é meio esquisito mesmo. Tipo, os animes mais famosos que a gente tem, eles não são tão esquisitos assim, e mesmo assim tem algumas coisas, tipo Demon Slayer, por exemplo, ele não é um anime, ele é um anime muito famoso, coisa e tal, e ele tem sexualização de personagens femininas, não todas, obviamente, mas ele tem, porque isso é algo comum em animes e coisa e tal. Claro que não serve de justificativa para replicar isso aqui, mas é algo que não é tão incomum assim, então não me assusta tanto. Esse é o primeiro anime que eu tô vendo em um bom tempo, assim, que eu tô me prestando pra acompanhar, pra ir assistindo e coisa e tal. Então, eu achei ele me entretém bem, eu acho. Tipo assim, é legal ver a história, os personagens. Eu gosto como eles não se prendem a um grupo específico de personagens, por mais que a primeira temporada passe quase inteira com o mesmo grupo de personagens. A segunda já mostrou que vai ser um pouco diferente, eles vão para outras localidades, eles vão explorando bem aquele mundo, sabe? Então é bem divertidinho de acompanhar, o que está sendo uma boa experiência. Eu provavelmente vou voltar a fazer outro vídeo aqui, fazendo minhas considerações finais, falando o que eu achei exatamente, mas por enquanto está sendo uma experiência bem gratificante. Se eu não me engano, o anime não adapta todo o mangá, mas, se eu não me engano, né? Eu acho que talvez a temporada acaba, o anime, coisa e tal, eu me surpreenda aqui. Eu vou talvez fazer um vídeo quando eu terminar o anime, para falar minhas considerações finais e coisa e tal, tudo que eu achei, mas por enquanto é isso. Então, até mais.